Bom dia, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes do nosso canal. Daremos início ao estudo da Geografia Agrária, tema importantíssimo nos concursos vestibulares e para o Enem. Iniciaremos nossa aula de Geografia Agrária com um breve histórico do surgimento da agricultura e falando sobre os principais sistemas de produção agrícolas e falar um pouquinho sobre a pecuária, os conceitos básicos de uma forma geral. Ok? Vamos avançando para a nossa aula. A agricultura vai surgir há aproximadamente 12 mil anos atrás, né? Vai ser muito importante para o surgimento, para a mudança de perfil da população existente no planeta, a organização social, vai ocorrer grandes mudanças nesse movimento. A população, até o período antes da agricultura, os grupos eram organizados eram nômades, né? Movimentavam-se constantemente em busca de alimentos, através do extrativismo vegetal e da caça. Com a agricultura, foi possível que o homem pudesse se fixar, né? Então, a agricultura, o surgimento da agricultura, vai dar a possibilidade de surgirem as primeiras cidades, né? E vai modificar muito a organização social, porque boa parte do trabalho executado nas tribos nômades era em busca de alimento. Com o desenvolvimento da agricultura, as tribos vão poder produzir mais, armazenar o alimento, e com isso vai liberar um pouco mais, né, de componentes da tribo, de pessoas para outras funções, para trabalhar em outras funções que a tribo necessitasse, né? Então, isso foi muito importante para mudar. A agricultura veio e mudou completamente a organização social, que na época era tribal e nômade, e ela começa a se tornar mais fixa. A agricultura ela vai surgir na região que nós chamamos de crescente fértil, tá? Na região próximo à Mesopotâmia, tem possibilidade de ela ter surgido também próximo à foz do Rio Nilo. Inicialmente usava-se muito esterco animal, o homem vai passar também a domesticar espécies animais, tá? E vai começar a desenvolver a pecuária. Em 12 mil anos, muita coisa aconteceu, a agricultura se modernizou, né? E como o nosso objetivo não é tratar a história da agricultura, é só para a gente ter uma noção de quando começou, né? Nossa matéria é geografia, não história. Então, nós vamos falar agora dos modos de produção agrícola ou do sistema agrário, tá? Então, nós temos o modo intensivo e modo extensivo. Então, nós podemos basicamente subdividir aí em dois grandes modelos. Dentro desses modelos, a gente subdivide em outros sistemas de produção. Então, nós temos o modo intensivo e o modo extensivo. O modo intensivo vai ser aquele cuja o ser humano, o homem, vai tirar o máximo da terra. É a produtividade máxima, né? Atualmente, o modelo intensivo ele vai exigir a maior carga de investimento financeiro. É o que mais vai exigir avanço tecnológico, mais vai exigir investimento de capital. Hoje, a agricultura é muito atrelada ao sistema capitalista, como todos os outros sistemas de produção, todas as outras linhas de produção. A agricultura não é diferente. Então, o que vai diferenciar o sistema intensivo é a produtividade. E o que vai proporcionar maior produtividade será a quantidade de capital investido. Então, o sistema intensivo ele tira o máximo da terra. E se tirar o máximo da terra, acaba gerando como consequências, né, uma rápida erosão do solo.
Então, o sistema intensivo ele exige muito do solo, retira muito nutriente do solo, e a cada ciclo de plantio é necessário fazer mais investimento no maior volume de adubos e de fertilizantes químicos no solo. Então, o sistema intensivo é aquele mais moderno, que vai usar mais tecnologia, maquinário de primeira, que vai usar sistemas de irrigação, que vai investir em sementes, em insumos de uma forma geral, né? Insumos agrícolas de uma forma geral, em pesticidas, em defensores químicos, sementes modificadas, sementes híbridas e assim por diante. No Brasil, né, geralmente, o sistema intensivo ele é aplicado em grandes propriedades. Por quê? Porque o sistema intensivo ele é 90% dos casos direcionado ao mercado externo, né? O sistema intensivo, como exige muito investimento, são produzidos bens, commodities, né? O que são commodities? Commodities são bens do setor primário com importância e comercialização na Bolsa de Valores. Então, tem relevância internacional as commodities. Então, o modo intensivo vai priorizar produzir bens que tenham maior valor no mercado internacional, tá? Até para recuperar o capital investido. Essa imagem acima, ela serve para nos demonstrar como o modelo intensivo funciona, né? Nós temos uma linha de maquinário escolhendo e a outra linha logo de maquinário logo atrás já arando e preparando a terra e semeando a terra. Então, o sistema intensivo ele é altamente mecanizado, com sistemas também de pulverização de pesticida, com sistemas de irrigação, como nós podemos ver também na imagem ao lado aqui, tá? Já o dito sistema extensivo, ele já tem baixa produtividade. O aumento da produção vai estar atrelado a aumentar a área plantada, né? É diferente do sistema intensivo. O sistema intensivo, o aumento da produção está atrelado ao investimento maior de capital, com maior tecnologia, mais mecanização. O sistema extensivo, não. O sistema extensivo ele apresenta, de uma forma geral, baixa produtividade. No Brasil, o sistema extensivo geralmente é aplicado em pequenas e médias propriedades. Então, usa-se mais mão de obra braçal, né? Emprega-se mais, a produção é destinada geralmente a bens alimentícios, né, para o mercado interno, tá? Isso de uma forma geral, ok? Existem no Brasil também alguns latifúndios improdutivos, né, com baixa produtividade. Existem latifúndios que, às vezes, não tem produtividade e o proprietário da terra ele arrenda um pedacinho para aquele colono desenvolver uma agricultura de subsistência e tal. Então, de uma forma geral, o modo extensivo ele tem baixa produtividade, o modo intensivo tem alta produtividade e grande investimento de capital. O modelo extensivo usa técnicas geralmente mais arcaicas, né, com empregando mais mão de obra, mais trabalhadores. Como eu falei anteriormente, veremos agora alguns subsistemas, né, dentro desse sistema extensivo, e depois nós veremos alguns modelos dentro do sistema intensivo, tá? Então, vamos começar pelo sistema extensivo. Agricultura de subsistência e agricultura familiar, ela pode ser classificada dentro do modelo extensivo, que, apesar do nome, não tem muito a ver, nós já vimos aqui, né, com o tamanho da terra, e sim com a capacidade de produção atualmente. Tá? Então, a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, é um sistema, né, que a gente tem que ter bastante atenção para não haver confusão. Nós precisamos separar bem os conceitos. Então, toda agricultura familiar é de subsistência e nem toda de subsistência é familiar. Então, a agricultura... Desculpa, gente, até falei o contrário. Desculpa, toda agricultura de subsistência, ela é familiar, mas nem toda agricultura familiar é de subsistência, consertando aqui a minha afirmação, tá? Desculpa. Então, como eu falei, por que isso? Porque a agricultura de subsistência,
ela está atrelada à questão da progressão social. Então, se a família trabalha numa propriedade, o agricultor, ele tira dali o seu sustento e nada mais, ou seja, o que a propriedade gera de renda só dá para manter a família, o sustento da família, sem possibilitar a progressão social, chamamos isso de subsistência. Tá? A agricultura familiar, ela pode sim ser um pouco mais rentável, gerar lucro, fazer com que a família reinvista como um capitalista, aumente sua propriedade, compre mais máquinas e possa ir, né, claro, investindo e aumentando e crescendo socioeconomicamente. Então, a gente tem que só tomar um cuidado com isso. Geralmente, a agricultura familiar, ela se enquadra nessa questão da subsistência, mas nem sempre. A agricultura familiar também pode promover uma pequena progressão social. Agora, como é que a gente vai classificar a agricultura familiar? A administração e todo o trabalho na fazenda absorve a mão de obra de quase toda a família. Então, a família ela dedica-se a administrar e trabalhar na propriedade, tá? Que geralmente são pequenas e médias propriedades. E a produção, destinada ao mercado consumidor interno e geralmente dedicada a bens do setor, bens alimentícios de baixo valor agregado, tá? Como legumes, verduras, tá? A agricultura de subsistência, hoje, atualmente, o modelo atual, é importante destacar também que não precisa ser uma agricultura, ter uma produção na sua propriedade variada ao ponto da família só comer e só se sustentar com o que tem na sua propriedade. Tá? O agricultor ele pode, por exemplo, trabalhar só com uma pequena horta, comercializar, né, os bens dessa horta e, com o dinheiro, ele ir comprar outros alimentos básicos, pagar contas, né, de luz e água, algumas coisas que sejam para o sustento da sua família. Então, ele não necessariamente precisa comer somente o que produz. Esse é um ponto. Agora, a sua produção vai servir para pagar ou se sustentar a sua vida no nível básico. Isso, tá, que é importante destacar na subsistência. Aparecem, às vezes, alguns conceitos também de agricultura itinerante, junto à agricultura familiar. A agricultura itinerante, hoje, basicamente, ela não existe, que era aquela agricultura quase que de povos nômades, né? ou de nativos brasileiros, né? Os povos nativos das terras brasileiras também trabalhavam, às vezes, dessa maneira, que a família, o grupo, explora aquela propriedade, aquela área da superfície terrestre, plantando, desenvolvendo agricultura, quando ela deixa de ser, o solo deixa de corresponder com a produtividade, eles largam, abandonam aquela área e migram para outra área, né, para desenvolver a agricultura, quando o solo se torna exaurido. Então, a agricultura itinerante hoje que praticamente não existe mais, mas geralmente alguns livros trazem agricultura de subsistência, itinerante familiar, tudo num conceito só, mas são conceitos diferentes, tá? Então, chamando atenção para isso, que pode aparecer em concurso, a gente tem que ter atenção. Sistema de agricultura familiar, ele ocorre geralmente em pequenas e médias propriedades, né? E, como já falei, focam em bens da cultura de agricultura tradicionais, né, mais voltados para a alimentação. É importante destacar que no Brasil, 70% da comida que chega ao prato dos brasileiros, arroz, feijão, legumes e verdura, alguns ovos, etc., que são produzidos aí por pequenos produtores e direcionados depois para as grandes granjas, 70% desse alimento vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar de pequenas e médias propriedades tem uma função muito importante, que é a produção de alimentos, e também de fixar o trabalhador no campo, né? Gerar emprego. Então, é muito importante a agricultura familiar para o Brasil.
particularmente, eu até acredito num ressurgimento, uma nova agricultura familiar, né, mais ligada ao estilo de vida urbano, por exemplo, né, com o avanço dos meios de comunicação, dos meios de transporte, as pessoas podem morar na cidade, ter uma propriedade pequena e média próximo da periferia da cidade, né, e desenvolver a agricultura, trabalhar lá, porque é um meio de criar e gerar emprego. Com o avanço da tecnologia, a tendência do capitalismo é redução de oferta de empregos no meio urbano. A indústria nós estamos avançando aí para o processo da revolução 4.0, né? Com uma mecanização assombrosa, cada vez menos se necessita de mão de obra. Então, o setor terciário também, que é o setor de comércio e serviço, vem surgindo novas tecnologias que vêm substituindo alguns serviços no setor terciário. Então, a tendência é que a gente diminua bastante empregos na zona urbana. Acredito eu que a zona rural seria uma tendência interessante, porque o campo mais ligado à cidade, né? Com os meios de comunicação, as famílias não ficam mais tão isoladas, com o avanço do meio de transporte, tem um contato maior com a cidade. Eu acho que dá para gerar um novo rural no mundo, né? Seria uma boa opção para fixação de distribuição da população também, que é muito concentrada em grandes cidades, e fixação de trabalhadores no campo, geração de emprego, né? Dentro desse sistema de subsistência, agricultura familiar, pode ocorrer aí um sistema, né, de produção, pode ocorrer por meio de arrendamento de terras, né, onde uma família pode alugar a terra por um determinado período, uma propriedade que esteja parada, e desenvolver a agricultura nela. A família também, ou os trabalhadores, podem desenvolver uma espécie de acordo com o proprietário da terra, né? Esse acordo pode permitir que a família trabalhe na terra, desenvolva a produção e entregue parte dessa produção ao proprietário legítimo da terra. Agora, dependendo dessa porcentagem da produção que foi entregue, você pode classificar com dois nomes. O meeiro é aquele trabalhador que vai entregar 50% do que produziu na terra ao dono da terra. E o parceiro, ele vai ter uma diferença aí maior ou menor que 50%. Vai depender do acordo, vai depender do que o trabalhador vai oferecer e das condições que a terra do proprietário vai estar. Então, se a terra estiver muito castigada, necessitar muito trabalho, né, mais mão de obra, o proprietário da terra pode ficar com a porcentagem menor da produção. Se for o contrário, uma terra já preparada, fértil, e o trabalhador entrar com algumas ferramentas, né, e não precisar investir tanto tempo e tanto trabalho, aí o trabalhador pode ficar com 30%, 40% e entregar 70%, 60% ao seu proprietário. Isso é a forma de parceria. A agricultura familiar extensiva, ela também pode ser praticada por poceiros. A gente só tem que tomar cuidado para não confundir poceiros com invasores de terra. Os poceiros, eles atuam geralmente em terras devolutas, terras que pertencem à União e não têm propriedade privada, né? Não é de propriedade privada, é da União. Então, os poceiros são diferentes dos invasores de terra e diferente também de movimentos políticos como o MST. Poceiros geralmente entram em conflito com os grileiros, né? Porque os poceiros geralmente ocupam terras que estão na margem de transição de uma área agricultável para uma área já nativa, de floresta nativa, de vegetação nativa. Ou seja, os poceiros eles ficam naquela chamada fronteira agrícola, né? E os grileiros também buscam as fronteiras agrícolas. Mas vamos lá, quem é o grileiro? O grileiro é a pessoa que falsifica documentos para
justificar a posse de alguma propriedade. O grileiro não tem interesse em produzir, em trabalhar na propriedade. Ele tem interesses especulativos, em ter acesso à terra, né, por meio de fraude e vender essa terra. Tá? Existe uma lei atualmente, no ano de 2021, que está sendo debatida no Congresso Nacional Brasileiro, que ela está sendo apelidada de PEC da grilagem. Né? A gente tem que esperar os próximos capítulos no decorrer do ano para entender se essa lei vai avançar ou não, porque ela está favorecendo alguns grileiros. Mas, como eu disse anteriormente, poceiros e grileiros entram em conflito por isso, porque eles procuram o mesmo espaço. Os poceiros, como não têm terra, não são proprietários de terra, eles buscam áreas de terras devolutas para trabalhar. Só que os poceiros eles querem produzir na terra, e os grileiros não. Os grileiros eles pretendem conseguir a terra por meio de fraude e vender a terra. Eles trabalham com a especulação do imóvel. Dentro da agricultura intensiva, nós vamos ter a agricultura empresarial ou patronal. Tá? A agricultura empresarial é aquela em que a propriedade rural é administrada como uma empresa. Tá? Não é uma administração familiar, e sim empresa. E prevalece a mão de obra contratada. Na maioria das vezes, é a mão de obra contratada, né, atualmente, temporária. Tá? Existem os trabalhadores contratados fixos e existem os trabalhadores contratados temporários. Tá? São trabalhadores considerados itinerantes, trabalhadores itinerantes, tá? Ou trabalhadores volantes. Há uma pequena porção de trabalhadores nessas propriedades que são fixos, geralmente a mão de obra qualificada, né? Os engenheiros agrônomos, técnicos agrônomos, tá? Operadores de máquinas especializadas, aí esses são trabalhadores fixos. A agricultura empresarial gera pouco trabalho, emprega pouco, tá? Bem diferente da agricultura familiar. Nessas empresas que nós vamos ver alguns complexos, o predomínio dos sistemas de complexos agroindustriais, as agroindústrias. Tá? A agroindústria ela tem dois caminhos. Ela pode se dar através da agroindústria de beneficiamento, né, que vai beneficiar ou transformar um produto que é desenvolvido no campo e ele vai ser transformado. E existe a agroindústria de insumos, que é aquela que vai produzir bens para atender a demanda agrícola, como produzir fertilizantes, como a produção de semente, como a produção de maquinários, como a produção de adubos químicos, entre outros. Então, a agroindústria de insumos atende à demanda do campo, né, para melhor produtividade. A agroindústria de beneficiamento e transformação, ela é aquela que a maioria das pessoas conhece, né? A clássica agroindústria, que é, por exemplo, uma fazenda que produz laranjas e ali mesmo já faz a transformação e em vase produz suco de laranja. Ou uma fazenda que trabalha com pecuária e desenvolve ali, por exemplo, a criação de porcos, e aí lá mesmo se produz uma salsicha, tem uma fábrica de salsicha, né, uma salsicharia, e assim vai. A agricultura empresarial ela entra no modelo intensivo, então é altamente tecnológica, altamente moderna, usa bastante maquinário e produz também commodities, ou seja, bens do setor primário voltados à exportação, como soja, como a laranja, como o algodão, o milho e assim por diante. A agroindústria faz parte do agrobusiness. O agrobusiness é mais amplo do que a agroindústria. O agrobusiness é o agronegócio, ou seja, todos os setores econômicos que estão envolvidos na agricultura, desde o financiamento, à indústria de insumos, o transporte de bens agrícolas, até a indústria de transformação. Esse é o agrobusiness, tá? Envolvendo aí também o comércio de produtos na bolsa de valores e etc. Ok? É bem diferente. O exemplo da agrosalsicharia, nós temos aqui, né, nessa imagem que eu falei com vocês, é interessante isso aí.
Temos aqui agora um modelo de agricultura que não dificilmente ocorre no Brasil, que é a agricultura de jardinagem. É muito comum no Sudeste e Sul asiático, né? É uma agricultura de técnica milenar, também conhecida como risicultura irrigada, né? Ele se desenvolveu para o plantio de arroz em áreas alagadas, tá? É uma técnica milenar, mas que se modernizou no decorrer do tempo. Só não faz uso de grande quantidade de máquinas, tá? Mas hoje existe investimento em biotecnologia, existem investimentos em adubos, tá? Nesse sistema que levou à modernização da jardinagem. Existem aplicação de técnicas de terraceamento, né? Já envolvendo ali uma adaptação de áreas onde o relevo é íngreme e inclinado, né? Um relevo acidentado, que se desenvolve para se desenvolver a agricultura, né? Criando terraços alagáveis, a gente vai ver no próximo slide aí. Então, a agricultura que se modernizou com o passar dos anos, mas ela tem uma origem milenar. É basicamente voltada à produção de arroz e encontra-se no Sudeste e Sul asiático a sua origem e também aonde mais se aplica. É um sistema que acaba absorvendo bastante mão de obra, é muito utilizado pela China também, que tem um sistema que é capitalista, é um socialista capitalista. Então, o rural ainda é socialista na China. Então, tem uma certa obrigação de gerar emprego, né, de manter as pessoas trabalhando. Aqui nós observamos o plantio em curvas de nível e o terraceamento, né? Essa técnica que é para possibilitar o plantio em áreas agrícolas com relevo acidentado. Essa técnica do plantio dos terraços são produzidos nas curvas de nível. E aí o que são curvas de nível? São linhas imaginárias que ligam pontos do relevo com a mesma altitude. O objetivo é diminuir a erosão, criar terraços para se tornar áreas alagáveis e desenvolver também a risicultura. Um outro sistema muito conhecido mundialmente é o sistema dos Estados Unidos, né? É o sistema que é chamado de belts, ou sistema de produção em cinturões. O detalhe é que, atualmente, esses cinturões já não estão tão caracterizados, eles foram descaracterizados, né? Vamos dizer assim, porque dentro dessa área específica plantava-se praticamente um único bem, era quase que uma monocultura dentro desse cinturão. Atualmente, esse cinturão se descaracterizou um pouco, né, voltado a outras culturas, mas ainda é estudado e nós precisamos falar um pouquinho dele. Então, o sistema de produção estadunidense, esse sistema de belts, ele se dá da seguinte maneira: são áreas mapeadas no território estadunidense, onde são identificadas características do solo, clima, né, com a intensidade de sol, precipitação, se há possibilidade de geada, neve, essas coisas. Tudo isso é mapeado, caracterizado e identifica-se que produtos se adaptam mais àquela faixa, àquele cinturão, né, àquela faixa de terra. Então, o território estadunidense, a gente vai ver no mapa mais à frente, ele é todo mapeado, onde o produtor ele sabe, não, eu tenho uma propriedade em uma área que é mais adequada à produção de milho, eu tenho uma propriedade que é numa área que é mais adequada à produção de trigo, e assim sucessivamente. Existem vários cinturões agrícolas nos Estados Unidos. Mas, como eu falei, atualmente esses cinturões estão um pouco descaracterizados. Esse é o mapa com os principais cinturões, né, agrícolas nos Estados Unidos. Destaque aí para o cinturão do trigo, né? Para a gente ter eu gosto de trabalhar o cinturão do trigo, que nos dá uma boa ideia desse mapeamento, né? Ele ocorre em áreas de relevos planos, né? Geralmente em áreas que são de pradarias nos Estados Unidos. E nós temos aqui o chamado trigo de inverno e o trigo de inverno, que é plantado mais ao sul, né? Próximo aqui, ó, de Kansas, e o trigo de verão,
que ele já se desloca um pouco mais para o norte, que no inverno essa porção mais ao norte ela já é mais castigada com invernos rigorosos, podem ocorrer nevascas, etc. E aí a produção se desloca para o sul. Então nós temos aqui um exemplo clássico, né, para entender como funciona essa dinâmica dos cinturões. E aqui a propriedade, a área é trabalhada suas características para desenvolver o produto e obter a máxima produtividade. Aqui é um exemplo clássico do sistema intensivo. Então, o território estadunidense é mapeado e o produtor sabe que dentro daquela zona, daquela superfície terrestre, dentro daquela parte ali, aquela porção, ele sabe que ali, por exemplo, que eu estou dando agora o cinturão do trigo, o trigo ele vai ter o máximo de produtividade naquele território ali. Falaremos agora, talvez, num sistema que popularmente, né? Desculpa, os estudantes mais conheçam, que é o plantation, né? Os estudantes aprendem um pouco disso em história, aprendem um pouco disso em geografia. Então, o plantation foi um sistema trazido pelos europeus para as Américas, de uma forma geral, né, com o objetivo de explorar monoculturas de exportação, ou seja, produzia-se na América e levava-se o produto para a Europa. Então, no Brasil, por exemplo, nós tivemos a aplicação do plantation para a cana-de-açúcar. Então, o plantation, historicamente, ele vinha utilizando mão de obra escrava, se estabelecia em grandes latifúndios, produzia-se no sistema de monocultura, voltado todo para exportação. Atualmente ainda existe plantation, professor? Sim, existe o plantation. A diferença é que a mão de obra não é mais mão de obra escrava e as grandes propriedades são altamente mecanizadas. Então, o sistema de plantation é um sistema intensivo também, com grandes propriedades voltando a sua produção para a exportação e altamente mecanizado. Essa que é a diferença do plantation que os europeus trouxeram para a Europa no período da colonização, que trouxeram da Europa, desculpa, para as Américas no período da colonização das Américas. Essa foi a primeira parte do nosso estudo sobre a geografia agrária. Vimos alguns conceitos básicos importantes, alguns sistemas de produção, tá? E voltaremos com a segunda parte, já falando da Revolução Verde, das consequências da Revolução Verde, falando um pouco de sementes modificadas geneticamente. Tá? Até a próxima, gente. Aqui quem vos fala é o professor Aldo. Um abraço para vocês. Tudo de bom.